Nesse vídeo eu quero fazer alguns testes em situações que foram solicitadas por vocês nos vídeos anteriores sobre o AXI. Inclusive, muito obrigado pelas contribuições. Isso ajuda demais a saber quais são os assuntos do interesse de vocês e assim eu evito de trazer um conteúdo irrelevante. Enquanto eu vou fazendo os testes, eu vou também trazendo algumas informações e curiosidades interessantes. Por exemplo, você sabe o porquê do nome arco elétrico? É porque o feixe de plasma, que é o arco em si, não vai em linha reta, e sim arqueado para cima. Isso acontece por conta dos gases quentes que são produzidos na reação tenderem a subir na nossa atmosfera. Todo mundo sabe que o ar mais quente sobe, né? E isso faz com que o caminho mais fácil seja esse arqueado. Inclusive, os gases presentes aqui em torno da falha desse cabo que está alimentando a nossa carga são fundamentais para a formação ou não do ar. Diversos outros fatores influenciam, é claro, mas a atmosfera tem a sua relevância. Como a composição da atmosfera não vai ficar variando bruscamente a todo segundo, os resultados que nós temos costumam ser muito parecidos. Só que, nesse caso especificamente, o calor que está sendo produzido aqui faz com que o cabo comece a expelir alguns gases, que têm outra composição e outra temperatura. Aí vai abrindo a possibilidade para nós conseguirmos um arco voltaico diferente. Mas tem outro fator ainda mais relevante. Nos testes feitos nos vídeos anteriores, nós usamos grafite para simular arcos voltaicos intensos. E o grafite é feito inteiramente de carbono. E quando nós temos um cabo igual esse aqui, com mau contato, coisa que todo mundo já teve em casa, o calor vai gerando um processo que vai escurecendo essa região próxima. Esse processo é conhecido como carbonização. Ou seja, quanto mais tempo esse cabo com mau contato for usado, mais favoráveis vão ficando as condições para a formação de um arco voltaico perigoso. E geralmente acaba se tornando uma reação em cadeia, porque o arco elétrico carboniza ainda mais a região e pode contribuir ainda mais para a formação dos gases que são expelidos. Só que quando você tem um interruptor de arco, ele abre o circuito e previne um ferimento ou um incêndio. Nesse teste aqui foi reproduzido um arco série, utilizando uma carga de 1.200 watts com uma tensão de 220 volts. E agora vamos então para o próximo teste. Eu não consegui gravar todos eles só de uma vez, porque demanda alteração aqui no circuito e ficar repetindo também várias vezes até conseguir um arco significativo. Inclusive estou quase cego aqui de tanto ficar olhando para esses arcos voltaicos. Vamos então para o próximo teste. Já estou com tudo preparado aqui para poder testar o comportamento do nosso interruptor de arco quando nós tivermos um arco voltaico significativo na entrada dele, não aqui na saída. Eu estou curioso também para saber, eu não testei ainda, eu deixei para testar aqui com vocês, para nós vermos como é que ele vai se comportar. Agradeço para quem deixou essa dúvida num comentário do vídeo. É muito importante que vocês deixem as dúvidas, deixem sugestões de conteúdo também, porque assim nós conseguimos ir gravando os assuntos que são realmente do interesse de vocês. Também fiquei curioso para saber, então vamos lá. Eu estou com a alimentação chegando nesse cabinho paralelo aqui, nesse preto. O neutro está vindo direto no FCI. A fase está vindo nesse cabo vermelho, que vem para um lado aqui. Nós vamos simular um arco série aqui, como se fosse uma manobra de concessionária mesmo. Então vamos ter um arco série. E aqui do outro lado, então, entra nessa nossa bancadinha de teste aqui, vai entrar por esse cabo vermelho, vai sair no cabo cinza aqui e vem aqui na fase, né? Então teremos um arco série na alimentação. Eu quero ver como ele vai se comportar, até porque nós vamos ficar sem energia aqui, né? Depois, de repente, eu testo um arco paralelo também para ver como é que vai ser. Vamos ver primeiro como é que vai ser no arco série. E aqui na saída, então, nós temos uma pequena carga de 1.200 watts somente, em 220 volts. Vamos ver também se vai ser o suficiente aí, se a gente vai conseguir produzir um arco suficientemente importante aí para poder desarmar. Provavelmente o grafite sim, né? Então vamos lá, sem enrolação, né? Vamos ligar aqui o FCI. O grafite ele é muito resistível, já vai começar a esquentar por conta da carga, por mais que a corrente é baixa, mas o grafite é muito resistível, ele vai começar a esquentar, então eu tenho que fazer o teste rápido aqui para não deixar ele queimar. Liguei. Nem deu tempo, né? Foi bem rápido. Inclusive, a alimentação se manteve aqui. Eu vou ligar aqui, vocês vão ver que a alimentação se manteve e rapidamente ele disparou. Agora eu preciso armar aqui, né? Eu acredito que por esse arco ter sido tão próximo aqui da entrada do FCI, ele acabou interrompendo. Talvez um arco mais distante, de uma manobra distante da rede, não vai ser o suficiente para interromper. É legal que se torna uma proteção a mais no sentido dos seus equipamentos instalados dentro de casa, né? Porque os surtos, na verdade, que vêm rapidamente, é o DPS quem vai interromper, é o DPS quem vai atuar e proteger os seus equipamentos, porque o interruptor de arco ele não tem velocidade suficiente para isso. É uma interrupção mecânica, né? Diferente do DPS que é eletrônico, então é tudo mais rápido. Aqui é uma interrupção mecânica, então precisa do DPS, até porque esse aqui é só para arco, né? Nesse caso, indiretamente está protegendo contra um surto que foi produzido pelo arco, então é uma consequência. E só que se é um surto que se sustenta por algum tempo, o DPS ele pode acabar queimando, né? E aí o FCI pode acabar ajudando nessa proteção, então. Vou simular mais uma vez aqui só para a gente ter certeza de que esse é o comportamento padrão do equipamento mesmo. Na verdade aqui até ficou sem alimentação, ele disparou
e depois ficou sem alimentação. Eu vou apertar um pouquinho esse parafuso aqui novamente para encostar, ó. Já ligou o nosso interruptor. Eu vou apertar o botão de teste para resetar a falha, habilitar novamente, ligar novamente, e aí sim, já está funcionando de novo. Vou afastar e rapidamente, então, disparou. Então, pelo menos o que vem próximo do AFCI, se tivermos um arco voltaico próximo, ainda que seja na entrada, vai disparar. Então, já sabemos que o comportamento é que ele vai disparar, mesmo que o arco seja na entrada e não na saída, mas tem que ser próximo, né? Se for lá distante na concessionária, não estou dizendo que não vai disparar, só que a tendência é que venha com uma relevância muito menor, e aí ele vai entender como um arco não perigoso, né? Eu acabei de alterar o circuito aqui para que nós possamos fazer uma nova simulação. No teste anterior, nós testamos uma manobra da concessionária, né? Simulamos uma manobra da concessionária quando a instalação que recebe o AFCI está sendo seccionada. Então, foi um arco em série com a alimentação do AFCI. Nesse caso agora, eu mudei um pouquinho aqui. Nós temos um arco que ele vai continuar sendo um arco série, só que ele vai acontecer em paralelo com a alimentação do AFCI, simulando uma manobra da concessionária que é em outro dispositivo que não o alimentador aqui do circuito que recebe o AFCI. Então, vamos supor que a concessionária tem vários pontos aí de chaveamento, né, de seccionamento. E aí, um deles foi interrompido, mas não é o ponto que vai alimentar, não é o circuito que vai alimentar o AFCI. Então, vai ser recebido o surto aqui do arco, porém, não vai ser interrompida a alimentação aqui de maneira nenhuma. Então, como é que eu fiz isso? Eu tenho aqui a mesma alimentação 220 chegando nesse cabo marrom e azul aqui, nesse cabinho paralelo, né? Eles vêm nesses dois conectores de derivação de 3 derivações. Então, tá chegando um no marrom e outro no azul aqui, o azul e marrom. A alimentação do FCI vem direto. Aqui também, no conector central, aqui na alavanquinha central, vem direto. E aí, nesse conector aqui do centro e nesse conector aqui da extremidade desse aqui, nós temos uma derivação. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse aqui, ele vem para a tomada. O outro vai direto aqui na nossa bancada, passa pelo ponto aqui onde vai ser aberto o arco, vem aqui nesse conector e vai para a tomada também. Ou seja, nós temos a alimentação que chega aqui nesse cabo, vem para o AFCI e também vem para a tomada aqui, só que passando pelo nosso ponto aqui de criação de arco voltaico. E a tomada está ligada aqui na mesma carga anterior, de 1.200 watts, 220 volts. Acabei de alimentar o circuito, então vamos para o teste. O FCI vou ter que resetar ele aqui por conta do teste anterior, né? Beleza, já está com a falha apagada. Então vamos lá, deixa eu segurar aqui a bancadinha. Deixa eu puxar isso aqui para cá para não atrapalhar a nossa visão. Bom, pessoal, arco super intenso aqui, né? Com certeza deveria ter disparado o FCI caso tivesse sido na saída. Então, qual que é a conclusão que dá para chegar com esses testes aqui? Ele pode acabar disparando sim quando for na entrada, mas não é para isso que ele serve. Ele serve para disparar na saída, ele serve para proteger a saída. Esse mesmo arco aqui na saída, nós fizemos diversas simulações já, nos disparou em todas. Todas as simulações onde nós tivemos um arco que não chegou nem próximo, na verdade, disso aqui, o AFCI disparou. Então, não serve para arco voltaico na entrada. É uma consequência que pode acontecer, como no caso anterior, onde era um arco série, né? Em série com a entrada, mas agora, nesse caso aqui, como foi em paralelo, simulando uma manobra na concessionária que não foi feito no próprio circuito de alimentação, na instalação onde tem o AFCI. Então, nesse caso aqui, não disparou e foi um arco super intenso, próximo do AFCI, então realmente não serve para isso. Não dá para considerar que ele vá proteger contra algum surto, por isso que é importante ter o DPS, inclusive, né? O DPS é para surto, e como eu falei, esse aqui, no caso anterior, até serviu como uma proteção, uma camada adicional de proteção contra surto, já que ele disparou e evitou, por exemplo, que caso o DPS viesse a queimar, justamente por estar conduzindo muita corrente para a terra, isso aqui interrompeu e protegeu seus equipamentos. Mas, como eu falei também, reforçando, é uma interrupção mecânica. Então, para surto, é muito lento, não serve para surto. Pode ser um equipamento auxiliar, mas jamais o equipamento principal contra surto, até porque ele não dispara com surto. Ele dispara com arco voltaico, que como consequência pode ter um surto, né? Então, resumindo,
utilize para proteger contra arco voltaico na saída. Utilize DPS, utilize DR. E até entrando nesse assunto de outras proteções, eu quero deixar claro aqui que esse equipamento ele não é jamais, em hipótese alguma, mais importante que um disjuntor, por exemplo. Ele serve como uma camada adicional de proteção. Eu acho que a maioria entendeu isso, né? Que não é para falar que esse aqui não é mais importante que um disjuntor. Jamais. Um disjuntor, curto-circuito, você tem com certa frequência na sua casa. Sobrecargas também podem acontecer com alguma certa frequência. O ideal é que não, né? Mas acontece. Arco voltaico é muito mais raro. Ainda mais arcos voltaicos de intensidade suficiente para fazer ele disparar. É algo raro que você pode desejar proteger na sua casa e provavelmente vai ser obrigado a fazer isso daqui a algum tempo, mas por enquanto ainda é opcional. Então, se você tem condição financeira, é muito bacana, vai proteger a vida e vai proteger o patrimônio. É lógico que você não vai deixar de colocar um DR, por exemplo, para colocar o interruptor de arco. O DR é mais importante, sim, até por isso que ele se tornou obrigatório antes. A tendência é que o FCI seja obrigatório também, mas nem é obrigatório ainda. Então, ele já está sendo citado na norma, porque é realmente um dispositivo relevante, tem sua importância, mas não é obrigatório. E é menos relevante que um DR, por exemplo. Eu falei do disjuntor, mas aqui também nós temos proteção de curto-circuito e sobrecarga. Isso aqui é um disjuntor. Essa parte aqui nós temos a parte do disparador de arco. Essa parte aqui, ó, é um disjuntor. Então você vai ter sim proteção de curto-circuito e sobrecarga, mas por que eu estou falando isso? Eu só estou querendo dizer no sentido de que a proteção que ele faz contra arco voltaico não é mais relevante que a do disjuntor. Mas ainda assim é relevante, né? Se o seu carro tem ABS, por exemplo, ele não precisa deixar de ter airbag. Você pode ter airbag e ABS, uma camada adicional de proteção. Se você tiver as duas coisas, legal, mas talvez alguma delas você considere mais relevante, né? Talvez para você o ABS é mais importante, talvez o airbag seja mais importante. Enfim, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, se gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixa o seu like, porque isso nos permite continuar gravando aqui para o canal. Se inscreve também e ativa o sino de notificações para não perder nenhuma novidade.